Hoje eu quero falar sobre como encarar e vencer os vazios da nossa vida. E eu queria pedir para você nesse momento não deixar nada nem ninguém tomar tua atenção. Abra os seus ouvidos espirituais, o seu coração, para entender a revelação dessa palavra. E antes de eu ler o texto, quero dizer algo para você. Quando o homem pecou, ele entrou no vazio. E uma das piores coisas que possa existir, mais terrível que alguém possa sentir na face dessa terra, é quando a pessoa, ela tem tudo, talvez humanamente falando, e ao mesmo tempo ela sente que falta tudo. Não sei se já aconteceu com você, ou de repente você conhece alguém, mas é uma sensação muito terrível, sabe? A pessoa, ela tem tudo, pelo menos não, talvez não tudo que ela deseja, não tudo que ela, que o ser humano é o eterno insatisfeito. Talvez ela não tenha tudo aquilo que ela quer, mas ela tenha tudo aquilo que ela precisa, mas ao mesmo tempo ela tem uma sensação de que falta tudo para ela. E a pessoa que sente essa espécie de vazio, ela normalmente, nem ela consegue encontrar uma razão para explicar o porquê que ela tem essa sensação. Eu atendo muitas pessoas, por isso que eu estou falando isso com você. E o vazio é algo tão terrível que geralmente quando a pessoa está num estado depressivo e alguém diz assim para ela: olha, mas você não precisa estar assim, você tem tudo. Então, por mais sábio, por mais cristão, por mais rico talvez que alguém possa ser, a verdade é que o vazio sempre vai nos acompanhar, igreja. O vazio, ele sempre vai nos rodear. Por isso que nós devemos todos os dias renovar, fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó. Renovar o nosso compromisso com Deus. Sabe por quê? Porque em um simples piscar de olhos, em questão de segundos, se a gente não vigiar, nós podemos voltar para o lixo que Deus nos tirou um dia. Eu nem comecei a ministrar para você ainda. E é triste dizer, mas é a verdade. Construir uma vida com Jesus, construir uma vida com Deus, com Cristo, dá trabalho. Não é fácil, não é para qualquer um, mas eu posso garantir para você, vocês conhecem o meu testemunho, vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. Jesus não mentiu para nós, ele disse: aqui no mundo onde vocês estão, vocês terão aflições, problemas, mas tem bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, ele falou. E se você estiver em Cristo, e Cristo é a palavra, se você estiver ligado em mim, na minha palavra, você é mais do que vencedor. Você vai vencer o mundo, você vai vencer as aflições, você vai vencer tudo o que precisa. É muito fácil perder tudo, sabe? É muito fácil do dia para a noite, talvez por um descuido, você voltar a estaca zero. Depois de anos de caminhada, pense nisso. Depois de muitas conquistas, muitas lutas, e é o que a gente mais vê acontecer por aí. Eu quero ler um texto muito conhecido, os 3 primeiros versículos da Bíblia, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 4 apenas. Eu queria que hoje você pegasse a sua vida e colocasse como se você fosse a terra. A nossa vida é a terra aqui, ó. Isso aqui é um retrato de como nós éramos antes de Deus chegar na nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Olha como a gente era, totalmente deformado. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, uma escuridão total. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse. Aí Deus chega na nossa vida, tem trevas, está deformada. Aí Deus fala: eu vou mudar a vida dessa pessoa. Aí Ele chega e fala: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Ele fez separação entre a luz e as trevas. Diga amém. Coloca a mão no seu coração, fala: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa, preciso ouvir a sua voz. Fala comigo hoje e muda a minha vida, muda a minha casa, a minha família e a minha história, em nome de Jesus.
Aplauda ao Senhor. Então vamos à palavra. O livro de Gênesis, como você deve saber, é o livro dos começos, é o início de todas as coisas. E se você prestar atenção, você vai ver que os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, os 3 primeiros capítulos, nós vamos encontrar a raiz de todos os assuntos da Bíblia. Se você ver, você vai ver ali claramente todos os 65 livros da Bíblia, tirando Apocalipse, se resume nos 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E no capítulo 1, diz que Deus criou todas as coisas. Já no versículo 2, entendemos que a terra pelo menos já existia. A terra já existia, porém, ela existia sem forma, ela estava deformada, porque aqui diz que a terra já existia, a terra, porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu quero que você entenda a forma como Deus se relacionou com esse vazio aqui, porque Ele é o nosso modelo. E se Ele é o modelo, se Ele é o alfa e o ômega, a Bíblia diz que Ele é o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro, antes dele não tem nenhum, depois não tem outro. Então eu posso encarar os meus vazios de acordo, eu não posso encarar os meus vazios de acordo com conselhos humanos. Os vazios da minha vida eu preciso encarar não da forma como eu acho que eu devo encarar, e sim de acordo com a palavra de Deus. Que Deus vai nos ensinar aqui hoje como Ele aprendeu a lidar com o vazio, como Ele agiu com o vazio, para que a gente possa agora aprender a lidar com os nossos vazios. Sempre quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer que algo exista, aconteça, a forma como Deus age, você vai ver aqui agora, que é falando, verbalizando, liberando palavras. Olha, você não sabe o poder que tem as palavras. Quando você quer algo, você precisa verbalizar, você precisa colocar para fora. Observe que a partir do versículo 2 aqui, ó, a forma como Deus vai reagir com o vazio, existe aqui uma terra que está sem forma, deformada, aqui uma terra que está escura, porque havia trevas sobre ela, e essa terra somos nós, mas perceba que Deus vai mudar a realidade dessa terra, falando com ela. Vou clarear para você. Deus vai mudar a realidade de algumas pessoas aqui hoje falando com você. Deus vai mudar a história de pessoas aqui hoje falando com você. Quando Deus quer criar algo, quando Ele quer curar uma pessoa que está enferma, quando Deus quer levantar alguém que está caído, quando Deus quer transformar uma situação, libertar uma pessoa, ou mudar a vida de alguém, a ferramenta que Deus usa é a fala, é a sua palavra. Quantos de vocês tiveram a vida transformada aqui? Somente ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus vai direcionando durante a semana, e você vai anotando, vai praticando, e a sua vida vai mudando. E olha que interessante, a terra era sem forma e vazia, e você vê que o Espírito de Deus a todo momento ali do lado, querendo mudar a situação, e o Espírito de Deus estava sobre essa terra sem forma e vazia. E quando Deus decide agora acabar com aquele vazio, acabar com aquela escuridão, com as trevas que estavam sobre a terra, Ele simplesmente decide falar: haja luz. Haja luz. É importante você perceber duas coisas aqui. Primeiro, que eu penso que a criação poderia ter começado a partir do haja de Deus. Porque se Deus é poderoso, Ele cria todas as coisas, tudo poderia começar a partir do haja de Deus. Deus não precisava declarar que antes dele criar qualquer coisa, havia uma terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre ela, mas Ele fez questão de dizer que tudo começou sem forma, vazio, escuro. Olha que interessante isso. Será que Deus fez isso para quem? Será que Deus detalhou tudo isso aqui para inspirar quem? Para ensinar quem? Eu e você, igreja. Deus poderia começar tudo a partir do haja luz, haja luminares, assim como foi, e ali começar tudo. Mas Deus faz questão de mostrar que agora, que antes do haja existia alguma coisa sem forma, vazia, nas trevas, na escuridão, e para acabar com a escuridão, Ele vai ter que liberar uma palavra. Diga glória a Deus. A pergunta que eu faço para você hoje é, para a gente refletir aqui: do que adianta algo existir e não ter forma? Fala para mim. Responde só para você.
Do que adianta algo existir e não ter forma? A terra existia, mas não tinha forma. Ela era sem forma e vazia. Sabe o que eu estou querendo dizer para você aqui? Se coloca no lugar dessa terra. Do que adianta alguém existir e não ser útil? Do que adianta? Ou melhor, do que adianta alguém existir e ser inútil e vazio? Não ser produtivo? Não fazer nada para fazer a diferença? Paulo diz que ninguém deve se sentir inútil. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga amém. Tudo que foi criado por Deus tem uma finalidade. Tudo que é criado por Deus, redobra atenção, tudo que foi criado por Deus tem uma finalidade, tem uma forma, tem um objetivo, tem um propósito. Deus não cria nada à toa, irmão. E tudo que não tem forma, que é vazio, que é escuro, Deus não tem parte nisso. Se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Por isso que aqueles que sentem esses vazios acabam sendo inúteis. Ou pelo menos as pessoas se sentem assim. É por isso que nós temos pessoas, às vezes da igreja, que já aceitaram Jesus, se reconciliaram com Jesus, se batizaram nas águas, se afastaram do pecado, começaram a desenvolver uma nova vida com Cristo, mas de repente a pessoa começa a entrar numa crise existencial, se questionar o tempo todo: será que era isso mesmo? Será que é isso que Deus tem para mim mesmo? Será que eu fiz bem em parar de beber? E aí começam então os questionamentos por causa do vazio. Será que eu fiz bem em parar de usar drogas? Não, não fez não. Será que eu fiz bem em renunciar às coisas que eu renunciei, os lugares que eu renunciei, as pessoas que eu parei de andar? Porque enquanto a pessoa bebia, talvez usava drogas, se prostituía, vivia de forma desenfreada, ela sempre arrumava uma forma de se satisfazer. Esse é o problema, de preencher o vazio dela, ainda que temporariamente, passageiro, momentâneo, prazeres momentâneos. Quem está entendendo? Eu falo com propriedade isso, porque eu vivi isso 15 anos da minha vida. Deuteronômio capítulo 16, se eu não me engano, versículo 16, não sei se eu anotei aqui, diz assim: 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não, ninguém deve se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Olha aqui, o que a palavra está dizendo aqui, desde lá de trás do Velho Testamento, Deus não tem compromisso com pessoas vazias. Olha o que o próprio diabo diz em Mateus capítulo 12, versículo 43, é muito importante você entender isso aqui. Mateus 12, 43, coloque para mim, NA. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, a pessoa vem para a igreja, ela se batiza, ela se entrega a Jesus, ela é liberta, ela começa a viver uma nova história, certo? A casa está limpa agora, ela limpou a ficha, ela batizou, ficha limpa diante de Deus, fardo mais leve, a caminhada vai ficar mais fácil, e tudo aquilo que você já conhece. A pessoa está liberta, começa uma nova história. Mas olha só, Jesus aqui está ensinando os discípulos, está exortando, ensinando como o diabo age. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Próximo. Por isso diz, aí ele pensa: voltarei lá para casa, casa é a nossa vida, voltarei lá para aquela pessoa, voltarei para minha casa de onde eu saí. E voltando ele encontra a casa vazia, varrida, arrumadinha, porém vazia. Uma vez que eu limpei a casa, eu preciso preencher ela da presença de Deus. Porque se ele volta e encontra a casa vazia e arrumada, coloque o próximo. Então ele vai, ele vê que a casa está vazia e tem espaço, ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado agora daquela pessoa se torna pior do que o primeiro 7 vezes. Quem está entendendo isso? Já ouviu
a expressão que as pessoas falam, cuidado, hein, o inimigo voltar, volta 7 vezes pior. É isso aqui, gente. Uma vez que Deus começou a fazer uma obra na minha vida, eu vi que algo está acontecendo, eu preciso preencher a casa. Quem está entendendo isso aqui? Eu preciso ser cheio da presença de Deus. Por isso que você tem que tomar cuidado quando você expulsa um demônio da sua vida, quando você coloca algo para fora, você renuncia a uma legalidade do inimigo. Ou talvez quando você expulsa, você que tem uma liderança, expulsa o demônio de uma pessoa. Por isso que tem gente que aceita Jesus, piora, ao invés de melhorar. Tem pessoas, como eu disse semana passada, eu vou orar para a pessoa, eu sei que ela não renunciou a algo da vida dela ainda, eu evito orar para a pessoa, porque eu sei que ela não vai renunciar naquele momento. Eu sei que ela está tentando esconder algo de mim, ela ainda está no vício, e se eu orar para ela, o demônio vai sair aqui, mas vai voltar 7 vezes pior. Primeiro eu preciso ensinar a pessoa que ela precisa abrir mão de algumas coisas, para que depois a libertação seja completa. Quem entende isso? Que a pessoa veio para a igreja e o demônio que está na vida dela sai pelo poder do nome de Jesus, a casa fica vazia. Mas se a pessoa não enche a casa dela, a vida dela da presença de Deus, pelo contrário, ele vai voltar para a vida dessa pessoa, e as práticas dessa pessoa agora vai ser pior do que as práticas de antes, 7 vezes. Uma vez que o inimigo sai da sua vida, a casa fica vazia, mas a pessoa precisa preencher a casa agora. Tem que mobiliar, tem que orar. Sabe o que é isso? Tem que jejuar, tem que buscar a presença, tem que ouvir louvor, tem que ler a palavra, tem que vir no culto, receber um direcionamento de Deus. Quem entende isso, diga amém. Você precisa definir o que você quer da sua vida, entender qual é a razão da sua existência. Você precisa descobrir o porquê. Olha, isso é muito forte. Nós precisamos descobrir o porquê, ou para que nós estamos aqui nessa terra. Esse é o nosso propósito de vida. Não é o porquê. Por que está acontecendo isso? Para que está acontecendo isso nesse momento da sua vida? Eu não sei o que você está passando, mas tem que parar de perguntar o porquê e perguntar para quê. Para quê? Talvez Deus está permitindo algo acontecer na tua vida para te puxar para a presença dele, para mudar a tua história, para dar forma para você, para trazer luz para a sua vida. Agora vamos voltar lá no começo para entender o que eu quero falar com você aqui, ó. Qual é a forma que Deus tem para preencher a nossa terra, o vazio da nossa vida? Qual é a forma que Deus tem para trazer vida ao caos? Sabe como Deus traz vida ao caos? Deus sempre fala, e Ele fala através da palavra. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje, irmão. Que Deus está trazendo forma onde não tinha forma. Você consegue crer nisso? Que Deus nessa manhã está preparando aqui para você. Ele está trazendo forma onde não tinha forma. Deus está preenchendo um vazio aqui que você estava carregando, e você nem sabe por que você sente esse vazio. Deus está trazendo vida aonde tinha morte, luz na escuridão. Deus está curando enfermidades aqui hoje. Deus está curando feridas da alma que foram abertas aqui lá na infância ainda. A forma como Deus usa para criar algo, ou trazer à existência aquilo que não existe, como a Bíblia diz, é sempre falando. Antes de Deus falar o que Ele queria, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre as trevas. Deixa eu ser mais claro com você aqui direto. A terra aqui somos nós. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, ou seja, ela estava inútil. E como se não bastasse, a terra sem forma e vazia agora também estava cheia de escuridão. Ela estava em trevas. Mas apesar da terra estar deformada, vazia, em trevas, o Espírito de Deus estava presente ali, pairando sobre ela. Você consegue ver um cuidado de Deus aqui? Talvez tem pessoas aqui se sentindo vazio, uma área da sua vida está deformada, mas o amor de Deus está aqui. Deus está falando e o Espírito de Deus está pairando. Ele está fazendo cada um entender da forma como precisa. Esse é o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Deus já tinha um plano de preencher aquele vazio daquela terra. Um plano de trazer à existência o que não existia. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Existem pessoas, igreja, que já receberam o Espírito Santo de Deus, mas ainda continuam vazias. Como, pastor? Se recebeu o Espírito Santo, elas ainda continuam vazias, continuam inúteis, continuam em trevas. Quantas pessoas hoje em dia que você vê que está firme na igreja, não perde um culto, pula, sapateia, e muitas vezes você vê até falar em línguas, toma a santa ceia, talvez faz até a obra de Deus por aí, mas continua sem forma, vazia, continua uma vida em trevas.
Repare que o Espírito Santo já estava se movendo sobre a terra, mas nada aconteceu. Sabe por quê que nada aconteceu? Porque, escuta o que eu vou te falar, a presença do Espírito Santo, não é a presença do Espírito Santo de Deus que vai trazer forma e preencher o seu vazio. Muitos acham que é a presença do Espírito Santo, acham que é o movimento, é o falar em línguas. Não é a presença do Espírito de Deus que vai trazer forma para a sua vida. Não é o movimento que preenche, não é o falar em línguas, não é rodopios, revelações como a gente vê por aí, nessa televisão, na internet. O que vai trazer forma para a sua vida e preencher o seu vazio é a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que na palavra diz que o próprio Jesus, confrontando Satanás no deserto, fala: nem só de pão viverá o homem, nem só de movimento, nem só... Ele fala: se você está com fome, transforma essas pedras em pães. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Porque quem sabe, eu não tenho que provar para você se sou filho do homem ou não. Eu não tenho que provar para você que sou filho de Deus ou não. Quem sabe o que era, eu tenho que ficar provando nada para ninguém. Deus está falando com alguém aqui. Se você sabe da sua identidade, você não tem que ficar provando nada para ninguém. Aleluia. E nessa manhã Deus fala através dessa palavra aqui, ó. Ele fala com você, ó, terra sem forma e vazia. Ele diz para você: eu quero te dar forma, eu quero preencher você. Aleluia. Eu quero te encher. Receba, irmão. Receba essa palavra profética aqui, ó, para a sua vida, direto da boca de Deus. Não olhe para o pastor Danilo, não. O próprio Deus está falando com você. Haja luz na sua vida. Ele está dizendo para você hoje: haja transformação, haja conversão do teu coração, haja mudança na tua casa, na tua vida. Ganhe forma, saia desse abismo. Oh, Jesus, as palavras têm poder. Haja luz na sua vida. Saia desse mundo de trevas, porque eu tenho para você é vida, e eu tenho vida em abundância. Eu vou repetir isso, alguém precisa ouvir isso aqui. Deus está dizendo: o que eu tenho para você é vida, e vida em abundância. A abundância, longos anos de vida. Gênesis 1, versículo 2. Acho que agora a mensagem vai ficar mais clara. Cabe a introdução. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha que tremendo isso. O fato de que o Espírito de Deus está se movendo do seu lado, isso não quer dizer que você está da forma correta, ou que você não está vazio. Isso aqui não está na Bíblia à toa. Se está aqui é porque Ele quer ensinar algo para nós. Preste atenção nisso aqui. Deus fez questão, vou falar mais uma vez, Deus fez questão aqui nessa palavra, de mostrar como Ele se relaciona com o vazio, para a gente entender como nós devemos lidar com o nosso vazio. E Deus mostra aqui hoje, claramente, uma relação dele com aquilo que não tem forma, só para que alguém que esteja aqui hoje aprenda como lidar talvez com um casamento que esteja deformado. Eu vou repetir isso que é muito forte. Deus está mostrando aqui hoje com essa palavra como que Ele se relaciona com aquilo que não tem forma, para que alguém aprenda aqui hoje, que está aqui, você aprenda como lidar com um casamento que talvez esteja deformado, com um relacionamento falido, com uma saúde que está comprometida, com uma porta que se fechou, com talvez um filho ou uma filha que você criou, talvez super protegeu, ou deixou solto demais, não sei. E hoje talvez ele não tenha uma forma definida, se é que você me entende. Pastor, mas eu sinto de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A terra também sentia o Espírito de Deus se movendo, pairando perto dela, mas ela não ganhou forma, sabe? Ela não teve o seu vazio preenchido, porque o Espírito de Deus estava se movendo perto dela. Meu Deus, o que trouxe forma para aquela terra, o que preencheu o vazio dela, o que acabou com as trevas, com a escuridão, aleluia, foi a palavra que saiu da boca de Deus. O que vai trazer forma para a tua vida de hoje em diante, o que vai trazer mudança, transformação, luz para as trevas que te alcançou, paz para essa preocupação que te alcançou, é a palavra que está saindo da boca de Deus hoje. E a pergunta que eu te faço é: você vai ficar com que palavra? Aquela que você consultou na internet, que o Google te deu, que a inteligência artificial te deu, que o diagnóstico, o médico te falou, ou você vai ficar com aquilo que Deus está te falando? Qual é a palavra que você vai confiar? Ah, irmão,
Eu sinto em te dizer algo, mas é a verdade, eu vou falar para você. Você pode ter o Espírito de Deus se movendo do seu lado e ainda assim continuar vivendo sem forma e vazio. E ainda assim continuar com trevas, talvez escuridão na sua vida. Será que você talvez não esteja nesse dilema, hein? Talvez pensando, é verdade, porque eu estou na igreja há tanto tempo. Mas eu leio a Bíblia sempre, eu sinto Deus do meu lado o tempo todo, mas ainda assim eu sinto que eu estou em trevas e eu sinto um vazio que parece que nunca acaba. Olha para cá, aqui está o segredo. Quando Deus quis mudar a forma e preencher o vazio da terra, não foi o mover do Espírito que mudou, não foi a língua estranha que preencheu, meu Deus. Não foi o reteté, não foi o aviãozinho, não foi as revelações, mas foi o poder da palavra. Diga glória a Deus. Entenda isso, o poder que você precisa de qualquer mudança para a sua vida está na palavra de Deus. Quando Deus quis mudar o cenário, o caos da terra, Ele começou a falar. A primeira coisa que Ele vai falar é: haja luz, e houve luz. E da mesma forma Deus olha para você hoje, quando Ele vê você sem forma e vazio, e Ele percebe que ainda há trevas em alguma área da sua vida. Aí então Deus decide mudar o seu cenário, Ele decide mudar a sua história, Ele decide mudar a sua identidade. E Ele traz então a presença dEle, Ele começa a falar para você. Geralmente Deus fala o seguinte: haja luz na sua vida. Levante suas mãos. Deus falou para você: haja luz na sua vida. Abandone as trevas. Renuncie o que precisa ser renunciado. Abandone esse pecado. Ele está falando para você hoje: haja firmeza em você, não retroceda mais, não volte atrás. Haja santidade nas suas vistas, haja santidade na sua mente, sai do meio da sujeira. Haja sobriedade, abre mão desse vício maldito, de tudo que te afasta de mim, o Senhor está falando. De tudo que te afasta de ter um encontro comigo. Pode abaixar as mãos. Deus falou no primeiro dia, irmão. Deus falou no segundo, Ele falou no terceiro, Ele falou no quarto, Ele falou no quinto. Sabe por quê? Porque tudo que Deus quer fazer, antes Ele fala. Tudo que Deus quer fazer, antes Ele fala. Deus disse para a terra que estava sem forma e vazia, tudo aquilo que Ele queria. E tudo que Ele falou, aconteceu. Quando Deus fala, o potencial é liberado. Você consegue entender o porquê que eu falei para você levantar as mãos? Porque quando Deus fala, o potencial é liberado. Tudo que eu falei sobre a sua vida aqui vai acontecer. E se não for pela tua fé, vai ser pela minha. Tudo que eu liberei aqui até agora, debaixo da direção de Deus, vai acontecer na sua vida. Aleluia. A terra sem forma e vazia. Olha Deus trazendo à existência aquilo que não existia. Você que sente um vazio, você que sente sem forma, às vezes você sente incapaz, vamos dizer assim. Receba essa palavra. Deus já colocou um potencial em você. Você sabe disso, às vezes você não quer acreditar, mas Deus já colocou um potencial em você. Deus já colocou desejos no seu coração. Deus te deu sonhos que você já está enterrando esse sonho achando que é seu. Nasceu primeiro do coração de Deus. Não adianta você querer que o Espírito de Deus fique se movimentando, não, irmão. Você precisa agir, você precisa saber quem você é. Deus é um Deus reativo, conforme você age, Ele reage. Você dá um passo, Ele dá 10 ao seu favor. Bata e a porta será aberta. Bater é ação da minha parte, a porta abrir, reação de Deus. Deus é um Deus reativo. Você entrega a sua vida para Ele e o restante é Ele que faz. Buscar-me-eis e me achareis. Quando, Senhor? Quando me buscar de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a sua sorte. Mas me busque. Você precisa assumir a sua identidade de filho e filha de Deus. Pastor, mas todos nós somos filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz, irmão. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus Cristo por completo e cumpre aquela ordenança dele lá, que ele fala em Marcos 16:16. Quando ele diz, quem crer em mim e for batizado será salvo. E quem não crê, quem não fizer o que eu estou falando, será condenado. Ponto final. É uma afirmação aquilo ali. E é Jesus que está falando. Pastor, mas eu tenho Jesus. Que você crê em Jesus, eu sei. Você está ouvindo falar de Jesus aqui já faz 20 minutos. Mas talvez você não fez ainda o que ele fala, que é crer e for batizado. Pastor, mas não é todos que é filho de Deus? Vou provar para você na Bíblia que não.
Só é dado o direito de ser chamado filho de Deus a partir do momento que você cumpre essa ordenança. Coloque para mim João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos receberam e cumpriram esse mandamento aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, e deu-lhes então, para esses é dado um poder, um direito de serem feitos filhos de Deus. Se você ainda não é batizado, você é apenas criatura de Deus. Deus está querendo assumir a sua paternidade. Você quer uma prova maior do que o próprio Jesus, que não tinha pecado? Ele batizou somente para mostrar que todo nascido de mulher, que nós somos fruto do pecado adâmico. Então, todos nascidos de mulher devem ser batizados. Ele nasceu de uma mulher que tinha pecado, então que precisava de salvação também. Então ele batiza para mostrar isso para nós. E quando ele se batiza, ele sai do rio, se põe a orar. O que acontece? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, em forma corpórea. Houve um revestimento, e em seguida houve uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Você percebe que o próprio Deus, até aquele momento, irmão, ninguém sabia. Ninguém não. O diabo mesmo não sabia que Jesus era o filho de Deus. Para ele já tinha matado as crianças lá, quando ele fugiu para o Egito. Só foi descobrir 30 anos depois, quando Jesus assume a paternidade de Jesus. Por quê? Na hora que ele batizou. Jesus quer assumir a sua paternidade. E daquele momento em diante, você vai perceber, até aquele momento do batismo de Jesus, ele é falado como o único filho. Ele fala, ó, o filho unigênito de Deus. Depois do batismo de Jesus, você não vai falar mais filho unigênito, você vai falar o filho primogênito. Sabe o que é isso? Primeiro de muitos. Ali está o segundo, ó. Terceiro, quarto que batizou ali, o quinto. Você que vai batizar hoje, aplauda Jesus. Aleluia! Deus quer assumir a sua paternidade. Você não é qualquer coisa não, meu irmão. Você é algo que... Não, eu vou falar. Olha aqui. Você é algo que saiu da boca de Deus. Você é forte demais isso aqui. Você é algo que saiu da boca de Deus. Deus, olha só. Deus criou um boneco de barro, certo? E logo em seguida, a Bíblia diz que ele vai no boneco de barro e ele sopra o fôlego de vida. Você é algo que saiu da boca de Deus. Uau! E se você não sabe, o ser humano é a única criação, nós somos a única criação de Deus que saímos de Deus. Todas as outras coisas Deus criou fazendo o quê? Falando. Quem está entendendo? Tudo que ele criou falando, verbalizando. Mas o homem não. Deus criou o homem com as próprias mãos. Ele pôs a mão no barro, aleluia. Ele criou o boneco de barro no capítulo 2. E no capítulo 3 ele pega o fôlego de vida dele e coloca dentro do boneco. E ali então ele se torna uma alma vivente. É por isso que quando o ser humano morre, a palavra de Deus se cumpre. O corpo volta para a terra, porque do pó viemos, do pó voltaremos. E o espírito da pessoa imediatamente volta a Deus, porque é dele. Ele pega de volta. E o que vai ser julgado vai ser a alma que está ali aguardando aquele grande dia. Ai, Jesus, maravilhoso. Ele colocou as mãos dele sobre nós, em seguida soprou o fôlego de vida sobre nós. E eu venho aqui hoje, nessa manhã, para dizer que há um potencial de Deus dentro de você. Vou repetir, há um potencial de Deus dentro de você. Você nem imagina, irmão, o tanto de coisa que você aguenta. Estou falando com alguém aqui que você sente fraco em alguns momentos. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Você nem imagina o quanto você aguenta. Você não quebra fácil não. Você não quebra fácil não. Você não é um cristalzinho de vidro não. Você é feito de um sopro de Deus. Sopro de Deus. E ainda quando você se sente fraco, Paulo vai dizer que é na tua fraqueza que o poder dele se manifesta e se faz presente. Porque ele fala, quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Perceba, ele não fala quando eu sou fraco, ele fala quando eu estou, a revelação está aqui, quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Por quê? Quando eu estou fraco, é um estado, é um momento, vai passar. E por que ele se torna forte? Porque quando ele está fraco, ele entende que não tem mais força para tentar fazer do jeito dele, com a força do braço dele. Aí ele sai de cena e deixa Deus lutar para ele. E Deus começa a entrar, ele começa a lutar, e aí de fraco a gente passa a ser, aplauda ao Senhor. Esse é o potencial que está aí dentro de você. Um Deus que luta por você, um Deus que faz aquilo que você não pode fazer, um Deus que entra onde você não pode entrar, um Deus que faz se tornar possível aquilo que para você é impossível.
Você que entrou aqui hoje sentindo um vazio, Deus vai te encher, irmão. Você vai sair daqui cheio hoje. Entenda uma coisa, existe algo que nada, nem ninguém pode tirar de você, nem se quiser. Pode tirar seu sobrenome, pode tirar tua reputação, pode caluniar você, pode tirar tua infância, pode tirar tudo. Mas ninguém pode tirar o sopro de Deus, o fôlego de vida que Ele te deu. Isso aí foi Ele que te deu. Faz assim, ó. Vê, está respirando? Tá? Por que você está sem esperança então? Em alguma situação. Você não crê que a Bíblia é verdade? Você vem aqui ouvir a Bíblia. Você não crê que o que está ali é verdade? A Bíblia diz que enquanto há fôlego, enquanto há vida, enquanto você está respirando, enquanto há fôlego, há esperança. Está escrito. Você está respirando. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Está respirando aí? Então a ordem para você é louve ao Senhor. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Eu encerro essa mensagem dizendo para você: você precisa, a partir de agora, não é amanhã, não é a partir de segunda-feira, hoje meia-noite, dia 1º eu pego firme, para com esse negócio, né? É agora, preguei isso quinta-feira. Você precisa, a partir de agora, depois dessa palavra, encarar essa terra sem forma e vazia. Você precisa assumir a sua realidade do momento, e crendo que tem um Deus por trás de você. A Bíblia diz que o Espírito dele pairava sobre a face das águas. Por que pairava? Observava tudo. Deus está vendo toda a sua luta. Deus conhece cada lágrima que você tem derramado, lavando louça, dirigindo carro, os momentos que você está sozinho, sozinha, no isolamento, chorando, preocupado, preocupada. Ele vê tudo. Ele está ali, pairando. Comece a observar a sua vida hoje. Comece a se questionar. Por que eu estou sentindo esse vazio, Senhor? Por que eu estou sentindo esse vazio? Por que eu sinto que eu estou sem forma? Eu me sinto às vezes como um inútil. Por que eu estou assim? E Deus faz questão de mostrar para nós através da palavra como Ele fez para se relacionar com o vazio. Só para nos ensinar como nós devemos lidar com o nosso. O tal do vazio é algo muito difícil, né, igreja? Quando fala essa palavra, o tal do vazio é algo muito difícil. Eu durante 3 ou 4 anos, eu mal saía de dentro do quarto. Não tinha força nem para tomar banho. Parecia um robô andando dentro de casa, cheio de remédio. Só assim. E era um vazio terrível. A pessoa que tem um vazio, ela pode ter tudo na vida, mas ao mesmo tempo ela sente como se ela não tem nada. E sabe o que ela faz? Então ela começa a querer preencher o vazio com um monte de porcaria ou coisas insignificantes aos olhos de Deus. É droga, é bebida, sexo, suicídio, até pensamento destrutivo. Religiões, começa a rodar, bens materiais. Tem pessoas que, assim como eu, já rodou mais do que peru de Natal. Pensa num cara que rodou qualquer tipo de religião na vida, fui eu, tentando achar solução para o meu problema. É espiritismo, é kardecismo, umbandismo, xamanismo. Se você pensar, evangélico, é católico, irmão, foi tudo, parecia o peru de Natal. E a pessoa roda tudo, e ainda assim, ela ainda não conseguiu se encontrar. E na verdade nem vai conseguir, sabe por quê? Porque a pessoa que é sem forma e vazia, ela tem uma insatisfação dentro dela, ela não tem satisfação. Ela não consegue entender que só existe um caminho. Mas todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Você vai pegar qualquer avião, você vai parar lá no lugar que você quer. Existe um voo certo. E Jesus disse: eu sou. Olha o mistério. Está tudo no singular, não tem plural. Ele não fala eu sou um dos caminhos. Ele fala eu sou o caminho. O único caminho. Aí ele fala eu sou a verdade. Não tem 2 tipos de verdade. Você está no caminho, você está fora do caminho. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. Aí ele termina dizendo: eu sou a vida. Não tem 2 estilos de vida. Ou você está num projeto de vida com Jesus, que é o único que te leva à salvação, o autor da salvação, ou você está num projeto de morte sem saber.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um, por isso que ele fala vem, ele não fala vai. Eu e o Pai somos um, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quantos querem se encontrar com Deus um dia? Não tem jeito, se você quer encontrar a Deus, inevitavelmente você vai ter que trilhar esse caminho chamado Jesus Cristo. Eu termino dizendo, quando Deus decide fazer algo na sua vida, ou na vida da pessoa, ainda que ela esteja sem forma, vazia, com trevas na vida dela, Deus olha para essa pessoa com um olhar divino, não é com um olhar humano, Ele olha com um olhar divino, e Deus diz, eu vou gerar luz aí onde há trevas, eu vou gerar vida aonde está sem forma. Tudo que você precisa, irmão, já está em você. Deus está respondendo alguém aqui agora. Tudo que você precisa, você já recebeu, já está em você. Você tem o sopro de Deus, irmão. Você tem as mãos de Deus sobre você. Deus já te deu livramento demais nessa vida. Deus já provou para você por A mais B. Quantas foram as vezes que você estava em situação que você não via saída? E você falou, agora acabou, é o fim. E olha lá, daqui a pouco você está dando risada da situação, fora da situação, com a vitória nas mãos. Está achando que foi capacidade sua? Isso é o potencial de Deus que já está dentro de você. É o amor, é o cuidado dele. E Deus não mudou, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que te deu vitória lá atrás, Ele vai te dar vitória hoje, amanhã, a semana que vem, o mês que vem, quantas vezes for necessário. Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele não muda. Oh, aleluia. Então para de olhar para o seu casamento com olhos de tristeza. Para de olhar para o seu trabalho com um olhar triste, independente do que você esteja passando lá. Não olhe para o seu filho com um olhar triste. Não olhe para a sua realidade com tristeza. Eu não sei o que você está passando, mas não olhe para isso com tristeza, irmão. Os problemas que nós enfrentamos são, na verdade, processos que Deus permite na nossa vida para gerar em nós pessoas mais fortes, musculatura emocional, espiritual. Se você não tivesse passado pelos problemas que você passou na vida até hoje, você acha que você seria essa pessoa maravilhosa que você é? Você estaria do jeito que você está hoje? Isso aí foi as pancadas da vida que você venceu. Foi as pedradas que te deram, você foi fazendo degrau, foi subindo. Glória a Deus pelos problemas que a gente enfrenta. Diga com uma voz profética. Saia daqui hoje dizendo com uma voz profética e positiva. Profissionalmente a terra está vazia, mas eu já consigo ver as coisas melhorar. Você tem que falar, parece que está difícil, mas 2026 vai ser o ano da perfeição na minha vida. Tem que ser, irmão, você tem que ser profeta da sua vida. Você tem que estar procurando profeta. A gente vê, off the king, the power. Não, você tem que ser o profeta da sua vida, irmão. As palavras têm que sair da tua boca. Aleluia. Eu olho para o meu filho e eu vejo ele sem forma hoje, mas eu já consigo ver esse menino no altar pregando a palavra. Fala, está perdido, seu filho não tem jeito não. Meu filho é uma bênção. A Bíblia diz que filhos são bênçãos de Deus. Você está vendo ele assim agora, mas Deus não consegue olhar como nós. Deus não consegue olhar ele no presente. Deus já consegue olhar ele, quem ele vai ser amanhã nas mãos dele. Você acha que se Deus olhasse para mim como o diabo olha? Eu vou finalizar falando isso aqui para você. Na nossa vida tem passado, presente e futuro, certo? O capeta, o Satanás, o inimigo da nossa alma, quando ele olha para mim e para você, ele só consegue nos ver no nosso passado. E ele luta 24 horas para segurar a gente, para tentar fazer a gente voltar a ser quem a gente era. Esse é o papel dele. O ser humano, não vou dizer todos, mas a grande parte da grande maioria, tem as exceções, a grande parte das grandes maioria vai olhar para você e para mim só no presente, com aquilo que você pode oferecer, com aquilo que você pode fazer por elas, aquilo que você tem naquele momento. Agora Deus não. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não consegue ver quem você foi, porque quando você aceita Ele e se batiza, a Bíblia diz que Ele pega tudo que acontece, tudo, o teu passado inteiro, joga no mar do esquecimento ali dentro, está escrito, e nunca mais se lembra disso. Ficha limpa, nova história com Ele. E quando Ele olha para você, então Ele não vê o teu passado, Ele não vê o teu presente. Deus já consegue te ver naquele momento ali da sua decisão. Ele consegue te ver quem você será amanhã nas mãos dele.
Ele já consegue te enxergar na estatura do varão perfeito que é Ele. Quem entende isso, diga amém. Então será que você pode abrir a sua boca hoje? Fica de pé no teu lugar. Será que você pode abrir a sua boca hoje e dizer, com bastante fé, haja luz da minha vida? Não, já começa a ser profeta. Fala, haja luz da minha vida. Fala, haja luz na vida do meu filho. Haja restauração na minha vida sentimental, no casamento. Haja cura no lugar dessa enfermidade. Aleluia. Haja emprego, haja oportunidade, haja portas abertas quando eu precisar. Ah, meu irmão, Deus pode transformar as trevas em luz com apenas uma palavra. É isso que Ele vai fazer aqui agora. Quando Deus fala para você, receba minha paz, a paz já está aí, sabia? É por isso que eu gosto de liberar palavras, porque eu sei que o poder está na palavra. Receba a luz de Deus aí, ó. Receba a paz de Cristo no teu coração, a linha de equilíbrio emocional que você precisa. Quando Ele diz seja curado, você não tem que sentir mais nada, porque a cura já aconteceu. E já aconteceu mesmo, porque a Bíblia diz que lá na cruz Ele deixou uma palavra para nós. Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Entenda isso? Já fomos. O que falta é tomar posse. Não vai ser, Ele já levou. O problema é que às vezes a gente assume uma coisa que não é nossa. Aí eu tenho essa enfermidade. Você não tem nada, irmão, você já foi curado. Você está com isso, mas não é teu. E Deus já está falando, não tem mais. Aleluia. Eu vim aqui essa manhã para encorajar alguém, pelo poder dessa palavra, dizendo, encare o seu vazio, abra a sua boca, libere palavras de bênção, de vitória sobre a tua vida a partir de hoje. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Escuta o que eu estou te falando. Entenda o que a palavra está dizendo para você aqui, ó. Para de movimentos, saia dos isolamentos. Não fique sozinho, não fique sozinha. Mente vazia é oficina do diabo. Ocupe a tua mente. Comece a se afastar de tudo aquilo que te afasta de mim, daqueles que impedem você de ser livre, de ser cheio. Começa a pegar essa caixa de remédio, talvez, e falar, acabou o remédio. Você não vai jogar fora não, você vai no médico, mas você vai falar pro remédio, acabou o remédio, está chegando o teu fim. Agora o maço de cigarro, você pode pegar ele hoje mesmo e falar para ele, ó, foi só até hoje, ô maldito. Não sou mais escravo seu não. Eu sou filho de Deus. Você vai olhar para esse cigarro aí, que talvez você está lutando contra um vício, um pecado, não sei o que é, e você vai falar para ele o seguinte, ó, você não vai mais acabar com a minha saúde não, você não vai atrapalhar mais os planos de Deus na minha vida não. Diga, fofoca, picuinha, sai da minha boca, Satanás mentiroso. Eu tenho forma sim, eu vou ser cheio, eu vou ser preenchido agora, o meu Deus vai me preencher, a minha vida nunca mais será a mesma.